Nas conversas na Eclésia falámos hoje com Gabriel Esteves, que é o novo Presidente Nacional da Juventude Operária Católica, uma missão que assumiu, creio, e boa tarde antes de mais. Gabriel, obrigado por estar Boa tarde. connosco. Foi uma missão que assumiu no final de 2020, não é? Mas que está agora, o ano 2021 é que vai ser essencialmente marcado por esses novos desafios, não é? Certo. Comecei a assumi este cargo em novembro de 2020. Sim, senhor. E já vamos perceber de que forma é que a Juventude Operária Católica quer deixar a sua marca nas circunstâncias que vivemos. Antes pedi-lhe que nos contasse como é que é este seu envolvimento no movimento da Ação Católica Rural para a Juventude. Então vou fazer um breve resumo e vou-me apresentar Sim, se calhar um pouco. sim. Sou Gabriel Esteves, sou natural de Cacia, Aveiro. Uhum. Pronto, a minha história na JOC já vem de há uns anos atrás. Entrei para a JOC em 2011, depois de participar num acampamento convidado pelos meus catequistas da altura, que também tinham sido já ex-jocistas. Pronto, depois gostei muito da forma de trabalhar, ganhei uma empatia, gostei muito da amizade que se criou e entrei para a JOC. Estive 3 anos, salvo erro, num grupo de jovens de iniciação, porque na JOC trabalhamos muito com grupos, pequenos grupos, que vão crescendo com a sua identidade. E em 2015, o passo seguinte foi assumir a militância do movimento, fazer-me parte presente do grupo, do movimento. Depois, entretanto, fui coordenador diocesano da Diocese de Aveiro, durante 3 anos também, e em 2018 fui convidado e eleito para uma missão que nunca, a maior missão que me tinha sido conferida, que foi ser secretário nacional e dirigente livre, ou seja, coordenador a tempo inteiro, trabalhar a tempo inteiro para o movimento e para esta missão. Pronto, infelizmente no ano a seguir tive que sair de tempo inteiro, porque o movimento não tinha capacidade, não tinha autonomia financeira para poder ter esse encargo, mas foi uma grande experiência. Pronto, e continuei a ser secretário nacional, sem ser tempo inteiro, e entretanto, em 2020, como já referi, em novembro, fui eleito para os próximos 3 anos como presidente nacional. Uhum. Que tem também no facto de não ser dirigente livre, um primeiro Sim, desafio, não é? um grande desafio, sim. Tinha aqui também para referir isso, porque Sim. acho que esse é o maior desafio, sem contarmos com a pandemia, porque a Uhum. pandemia veio-nos estragar aqui um bocado as contas, mas acho que esse era o grande desafio para estes 3 anos, quer para mim, quer para os meus 2 colegas de secretariado. Ser o primeiro secretariado não dirigente livre, sem estar a tempo inteiro, acho que é um grande desafio, quer porque só podemos dedicar o nosso tempo livre para fazer tudo o que o movimento nos pede, porque não temos a mobilidade e a disponibilidade de andar pelo país, contactar diretamente com as pessoas, chegar a todos os grupos, e também porque também para o nosso trabalho enquanto equipa de dirigentes também é muito difícil gerir todas as tarefas que nos são pedidas, e acho que estamos a conseguir de alguma forma, porque as novas tecnologias também nos ajudam para chegar aos jovens sem ter que estar lá fisicamente, mas acho que é um grande desafio. Acho que nunca viveu nem nunca trabalhou assim, por isso é que estamos a entrar então nesse processo de reestruturação. Uhum. Obriga de facto a conciliar o trabalho que tem, né, a ocupação profissional, Sim, com a dinamização do movimento, não é? sim, é muito difícil, até porque nós os três, já agora apresenta, Sim. o João Esteves é o secretário nacional e a Daniela Ribeiro é a tesoureira nacional. Pronto, nós os três temos profissões que nos obrigam a trabalhar em horários quase todos desfasados uns dos outros, e acho que é um grande desafio nós sairmos do trabalho cansados e ter que estar dar todo o nosso tempo e todo o nosso tempo Uhum. que teríamos para descansar, para preparar a revista, para preparar as revisões de vida que nós fazemos, para preparar as atividades, para preparar Uhum. tudo do movimento. Uhum. Uhum. E acho que só mesmo quem esteja aqui por missão e acreditar mesmo neste processo e na evangelização dos jovens trabalhadores é que pode Uhum. aceitar este tipo de missões.
É uma militância mesmo, não é? É uma militância, sim. Uhum, uhum. E para quem possa estar menos familiarizado com o trabalho da JOC, aquilo que, por um lado, o trabalho que faz e, por outro lado, a presença nas várias dioceses. O movimento, nesta altura, espalha-se por todas as dioceses, há grupos com maior e menor dinamismo. Sim, não estamos em todas as dioceses do país, estamos com mais implementação mais no norte e centro. Estamos presentes em Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e temos um grupo também na Guarda, Diocese da Guarda. Uhum, uhum. Acho que não me estou a esquecer de nenhuma, também não quero Sim. estar a esquecer. Pronto. Uh, temos, não somos muitos a nível nacional, temos que confessar isso. Militantes somos na casa das 2 dezenas, Uhum. portanto, mas depois temos muito mais jovens de grupos de iniciação com dinamismo em todo o país, nestas dioceses. E já agora partilhar um pouco sobre como é que é o processo Sim, da JOC. Pronto, a JOC é a sim. Juventude Operária Católica, trabalha na evangelização dos jovens trabalhadores e trabalha sobre a base da revisão de vida operária. O que é que consiste? Consiste numa metodologia de trabalho assente em 3 passos. A etapa do ver, em que vemos a realidade partilhada por um dos nossos colegas do grupo. Pode ser uma situação de trabalho, uma situação de família, algo que o tocou, é algo que ele viu e algo que ele sentiu. Partimos, vemos todas as causas, consequências, vemos o porquê, vemos o que é que está a causar. Depois partimos para a etapa do julgar, que não julgamos a pessoa, como se possa pensar inicialmente, Uhum. mas julgamos a situação à luz do Evangelho, à luz do que é que os valores de Jesus Cristo nos diriam para julgar esta situação. Ou seja, e dá-nos logo pistas para depois então fazermos a etapa do agir, em que realmente assumimos um compromisso, assumimos uma atitude de mudança e tentamos mudar essa situação no que conseguirmos e tentamos também mudar a comunidade e ter um impacto nas Uhum. outras pessoas. Uhum. E Portanto, e sendo. depois, sim, Diga, já diga, agora diga. acrescentar que nós trabalhamos em pequenos grupos, Uhum. grupos de 4, 5, 6 pessoas, para poder criar uma intimidade, uma camaradagem e também uma caminhada ao longo do percurso da JOC que seja mais coerente. Uhum. Uhum. E é esse método de trabalho que retira, retira-vos, ou não vos deixa preocupados pelo facto de não serem um grupo com muitos militantes, com muitos elementos. Sim, não, a JOC nunca deu importância, não está focada nos números, porque se assim fosse, teríamos se calhar uma caminhada mais leve, sem assumir passos firmes e Uhum. seguros. Nós tentamos trabalhar com estas pessoas que nos surgem, que chegamos, tentamos fazer uma caminhada séria, uma caminhada com valores, daí que muitas pessoas acabam por sair porque não se identificam, mas os Uhum. que continuam, nós acho que são importantes cada pessoa, não trabalhamos Uhum. para muitas pessoas, acho que é mais importante trabalhar cada pessoa e deixarmos um impacto nela para a vida, porque todas as pessoas que saem da JOC, mesmo as que saem a meio do percurso, dizem sempre que a JOC é uma escola de vida. Portanto, esse impacto nos jovens, mesmo que não estejamos a chegar a milhares de jovens, acho que os jovens em que estamos a chegar Uhum. saem muito mais reforçados. Uhum. Pelo facto do movimento nas décadas de 60, 70 ter sido um movimento enfim, com muita importância, né? E um elemento essencial para a Igreja Católica, nomeadamente em Portugal, não teme que a JOC seja olhada como um movimento desse tempo e não para os tempos de hoje? Há esse risco, não vou dizer que não, porque as pessoas mais velhas que conheciam a JOC desse tempo, se calhar ficam um pouco desiludidas por a JOC neste momento não ter essa força e esse impacto tão grande que teve, mas eu acho que estamos a trilhar o nosso caminho e mantivemos Uhum, os mesmos valores. uhum, Claro que com algumas adaptações pelos tempos que correm, a classe operária acho que já não é igual ao que era nos anos 60 e 70, as lutas que eram precisas de ser travadas já não são
exatamente as mesmas, mas se calhar as raízes dos problemas ainda continuam. A precariedade, a instabilidade. Se calhar a maior diferença é que os jovens hoje em dia começam a trabalhar muito mais tarde do que trabalhavam nessa altura, daí haver uma forte adesão de trabalhadores mais cedo. Seria mais fácil. Agora, nós temos que formar os jovens desde mais cedo para a realidade operária, para quando entrem no mundo do trabalho já estão preparados e já estão, pronto, já estão formados para o que vão enfrentar. E era precisamente o último tema para a nossa conversa, neste contexto em que assume a presidência da JOC, era saber que problemáticas querem dar mais atenção a que a realidade, seja no mundo da educação e sobretudo no mundo do trabalho, a que realidades, em que realidades estão mais focados. Então, vou partilhar um pouco do... Nós estamos a trabalhar segundo o plano de ação que foi aprovado para o triênio 2019-2022, que tem cinco prioridades. A primeira é a consolidação e expansão, a segunda é formação, a terceira é a autonomia, a quarta é comunicar e a quinta é reestruturar o movimento. Ou seja, daqui, assim resumindo, consolidar e expandir porque é a essência do movimento, não é? Fortalecer os grupos, prepará-los, dar-lhes a caminhada que eles precisam, estar atento à formação, não é? Porque a JOC não é nada se nós não os formarmos, e realizar atividades com formações concretas para a vida de cada jovem. Depois, na parte da autonomia, é para que a JOC possa ser sempre um movimento autónomo, quer a nível financeiro, para que possa continuar sem depender de ninguém, que acho que sempre nos seus anos de história sempre assim foi. E também a autonomia ideológica, ou seja, trabalhar as realidades e a nossa identidade e conseguir conseguir manter sempre a nossa identidade. Na parte do comunicar, queremos trabalhar as nossas redes sociais, o nosso site, que neste momento está em baixo, mas irá voltar aí com força, e também a nossa revista, que é a GO, que se calhar muitos dos nossos telespectadores já a conhecem, e se não conhecem, aconselho a conhecerem. Pronto, e a parte de reestruturar o movimento é esta questão que falámos já, que é poder trabalhar com dirigentes sem ser a tempo inteiro, e pronto. Em termos de realidades, uma realidade para os próximos tempos que seja mais marcante. Vamos começar uma campanha nacional, salvo erro, a partir de julho. Ainda estamos a decidir a realidade que será trabalhada, mas em tempo oportuno será comunicada essa realidade. Neste momento estamos a debater, assim, em termos de coisas mais concretas e que os grupos estão a refletir, estamos-nos a debater com a questão da pandemia, porque está a ter impacto em toda a sociedade, portanto também há jogo que não irá fugir a isso. Portanto, estamos a debater as dificuldades que é para os jovens, quer os estudantes, quer os trabalhadores. Vai sair agora um artigo na revista que vamos ter, em que é muito interessante, porque fala um ano depois de pandemia como é que a juventude está, como é que estamos em termos de sociedade. Pronto, e tem lá alguns testemunhos interessantes de pessoas de diferentes trabalhos, diferentes origens. Temos os jovens que estão a estudar, por exemplo, no ensino superior, que estão a ter muitas dificuldades, quer nas aulas, serem remotamente, que não se aprende a mesma coisa e é difícil, quer na falta de componente prática, que prepara pouco depois para o mundo do trabalho. E depois, na parte do trabalho, temos vários exemplos. Temos pessoas que estão a trabalhar, que continuaram sempre a trabalhar, portanto, em serviços que não puderam parar, considerados essenciais, e que viram-se sempre a arriscar a sua vida, que é mesmo assim, arriscar a sua vida porque não sabem quando é que vão ser infectados. Os patrões acabam sempre também, se calhar, acredito que muitas empresas ajudam e criam todas as condições, mas também acredito que muitos se aproveitam desta situação para tentar ainda esmifrar ainda mais os trabalhadores e pedir-lhes coisas que
que só mesmo neste tempo de pandemia que seriam aceitáveis. Temos os jovens que foram para casa em layoff, que não sabem se vão ter trabalho no futuro, como é que vai ser o futuro, e estão assim numa situação um pouco precária. Temos também alguns jovens que são, pronto, que estão à frente de estabelecimentos, até restaurantes, que também tiveram que se adaptar, tiveram que arranjar novas formas de prosseguir o seu negócio. E depois queria deixar aqui uma palavra para muitos jovens da JOC que trabalham no setor da saúde, e não só da JOC, porque esses acho que foram os verdadeiros afetados e continuam a ser. Estão a ser completamente sobrecarregados no trabalho, turnos gigantes, não têm folgas, não têm férias, têm que usar aqueles equipamentos de proteção de todos, e depois ainda têm que chegar a casa e no pouco tempo de descanso ainda têm que pensar em tudo o que viveram e carregar isso sobre os ombros. E portanto a essas pessoas eu queria deixar um grande apreço, um grande abraço de solidariedade, porque estão mesmo a suportar a sociedade nos seus ombros. E essas são as problemáticas a que a JOC vai dando atenção, Sim, já agora, só uma palavra, porque neste sábado tivemos um encontro. Ia para referir isso, mas esqueci-me. Este sábado tivemos um encontro nacional, que normalmente era presencial e era sempre a grande atividade da JOC, que é o Encontro Nacional de Formação. Foi no sábado, foi via Zoom, e foi sobre a sustentabilidade ambiental. E foi um encontro que teve uma presença até forte de jovens, e foi muito interessante. Os jovens, eu acho que os jovens estão muito consciencializados para essas realidades, mas mesmo os que não estavam tanto, acho que conseguiram reforçar o seu trabalho nesta luta importante, que parece que agora ficou um pouco esquecida com isto da pandemia, mas que estava a ser muito debatida. E acho que a juventude tem que liderar também a partir daí, porque é o nosso futuro que está em jogo. Muito bem, de facto, são muitas frentes de ação para o movimento, e acredito que na circunstância atual da pandemia, enfim, da diminuição dos postos de trabalho, o começo no mundo do trabalho de muitos jovens também seja mais frágil, mais problemático, não é? Aí também o movimento procura estar atento e ajudar quem passa por essas situações. Sim, temos alguns casos nos nossos grupos. Felizmente não tenho sentido, pelo menos nos jovens que fazem parte da JOC, não tenho sentido muitos a entrarem em desemprego. Felizmente acho que continuaram sempre a trabalhar, pior ou melhor com as suas condições, mas o desemprego acho que não tem afetado tanto, felizmente, também devido a algumas medidas que foram tomadas, como o layoff, que acho que evitaram muitos desempregos. Agora, o começo no mundo do trabalho nesta altura, para muitos jovens, já era difícil se não houvesse esta pandemia, mas entrar agora neste momento, fazer as entrevistas via online, começar a habituar-se, ganhar experiência, e levar muitos nãos, porque as empresas hoje em dia estão a contratar pouco, porque mal conseguem suportar os trabalhadores que têm a seu cargo, e temos alguns exemplos de jovens dos nossos grupos que estão a passar por isso e não conseguem arranjar emprego, e também estamos a tentar dar ajuda a esses jovens. Curioso também aquilo que referiu sobre o ensino à distância e a ausência da componente prática. São lacunas que depois vão ter consequências mais tarde, não é? Acredito que sim. Pronto, eu não referi, mas sou engenheiro mecânico. Eu já sentia que muitas vezes os cursos, mesmo de engenharia, que já se queriam práticos, acabavam por ter pouca componente prática. Então agora o que eu tenho sentido dos testemunhos dos jovens que estão a passar pelas mesmas situações é que ainda é pior. Estão a fazer o curso no computador, não têm contactos com os laboratórios, com as oficinas, com os estágios. Não sei bem como é que estão agora, mas devem estar muito difíceis de fazer, porque por causa das limitações todas, as empresas não querem colocar lá mais pessoas, e as universidades também não querem correr esses riscos. Portanto, a componente prática, que é tão importante para depois entrar no mundo laboral, tenho medo que esteja a ser esquecida, e gostava que isto em breve terminasse para podermos dar a volta a isso. Já terminou o curso há quanto tempo?
Terminei, salvo erro, já há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Em 2018. E entretanto foi logo possível começar a trabalhar? Sim, foi curioso porque eu terminei o curso e logo a seguir já estava a entrar para ser dirigente livre da JOC. Ou seja, a minha primeira experiência de trabalho foi logo na JOC. Foi por daí também ter sido um grande desafio tomar essa decisão. Mas felizmente depois, quando saí da JOC, encontrei logo trabalho na minha área, na indústria, e continuo a trabalhar desde aí. Portanto, nesse aspecto tenho tido alguma sorte. Ainda bem que, pelo menos, e para quem procura ajudar todos os jovens trabalhadores, que consegue fazê-lo também com ocupação profissional no âmbito da formação. Gabriel Esteves, agradeço muito ter estado aqui nas Conversas na Eclésia e felicidades para o trabalho de coordenação da Juventude Operária Católica. Muito obrigado. Obrigado.